pessoal, sejam bem-vindos ao InfoCast, podcast do InfoJobs, empresa líder em conectar talentos e empresas. Meu nome é Mayara Alcântara e faço parte do time de comunicação aqui do InfoJobs. Já para a gente iniciar o nosso papo de hoje, vamos falar sobre planejamento de carreira. Conteúdo super importante, principalmente para quem está começando aí no mercado de trabalho ou já está se preparando para entrar nele. E só para acrescentar, calma, é normal que surjam dúvidas aí nesse início, afinal, são suas primeiras experiências profissionais, né? E a ideia aqui, pessoal, é ajudar vocês compartilhando dicas, informações e vivências. Então, fiquem ligados neste episódio para descobrir aí como planejar sua carreira e ter boas experiências para alcançar seus objetivos profissionais. E para nos ajudar nesse assunto, estamos aqui com a Andresa Maia, que é LinkedIn Top Voice, palestrante, especialista em inovação inclusiva, diversidade e ESG. Que currículo, hein, Andresa? É um prazer ter você aqui com a gente e obrigada por aceitar o nosso convite. Oi, gente, como é que vocês estão? Poxa, gratidão pela gentileza desse convite. O prazer é todo meu. Eu sou todos esses títulos chiques que você falou aí, Mário. Mas além disso, eu também sou cofundadora do Futuros Possíveis, mineira. Eu acho que isso é muito importante sobre mim. Eu sou uma mineira de Contagem e uma mulher negra. Então, para você que me ouve, já vou trazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher preta, retinta. Eu uso um cabelo afro. Nesse momento ele está bem cheio e partido no meio. E tá na altura dos ombros. Eu tô com um batom em tom mais terrosos, uma blusa preta de gola alta e um sorrisão no rosto. Legal, também vou aproveitar para fazer uma autodescrição. Sou uma mulher branca com cabelo curto, sou vestida com uma camiseta branca e um sorrisão no rosto também por ter a Andresa presente aqui. Vamos dar início, Andresa, ao nosso papo? Bora lá! Show! Andresa, primeira pergunta. O que é um planejamento de carreira? Bom, tem o que a gente aprende, que é o caminho que a gente percorre dentro de uma organização, e tem o que a gente vivencia, que é o caminho que a gente percorre na vida. Quando a gente fala sobre experiência profissional, é tudo sobre carreira e é amplamente tudo sobre planejamento. Então, o que você faz, onde você trabalha, as pessoas que você lida, o cargo que você tem, o caminho que você percorreu. E isso não vai ser algo que você conquista em uma empresa ou em uma única experiência, né? É por isso que eu disse que tem o que a gente aprende e o que a gente vivencia. E quando a gente fala em planejamento de carreira, a gente está olhando para o aspecto de como que a gente consegue construir essa narrativa para que no final seja um caminho em que a gente goste muito, sabe? Então, o planejamento de carreira, ele é estabelecer um objetivo e a partir das experiências que você tem na vida ou dentro de uma empresa, você conseguir alcançar esse objetivo. Então, o planejamento de carreira é isso, é o planejar toda a sua trajetória profissional. Legal. E existe um momento certo para começar um planejamento de carreira? É possível começar esse planejamento desde o primeiro emprego? Bom, se possível, começar no primeiro emprego, na primeira experiência, né? Por que eu falo se possível? Porque é inegável que o planejamento de carreira é um privilégio. Sim, sim. Hoje, nós vivenciamos uma sociedade completamente desigual, com milhares de pessoas atuando na informalidade e apenas sobrevivendo. Não tem pessoas ali, nesse aspecto, planejando a sua carreira. E aí você vai conseguir alinhar com as suas expectativas, com as expectativas da empresa, conseguir um local que você ame trabalhar e queira fazer esse planejamento, por si só já é um privilégio. Então, partindo desse pressuposto e entendendo esse ponto, quanto mais cedo você conseguir planejar a sua carreira, melhor. Porque isso também
vai te ajudar a lidar com frustrações e expectativas. Então, talvez você é uma pessoa que não se dá bem com vendas, porque o seu planejamento de carreira ele é focado em desenvolvimento de software. Então, para que você vai perder tempo em um curso de vendas? O skill que você precisa é completamente diferente em relação ao desenvolvimento de software. Entender isso o quanto antes te ajuda muito. Ajuda a não ter frustrações em relação a alguns pontos, te ajuda a ter foco, a não investir dinheiro em algo que não faça sentido. E principalmente ter um maior direcional do que você quer. Então, se puder, desde o primeiro emprego, do momento do nascimento, já fala sobre planejamento de carreira. E como você citou, em rotas que precisam ser mudadas, né? Eu trago um exemplo muito pessoal. Eu comecei a faculdade, eu comecei fazendo biomedicina. Foi aquele lance, tipo, sair do ensino médio, eu preciso fazer alguma coisa, aquela pressão. Você precisa fazer faculdade. E eu não sei por que motivo, sendo bem sincera, eu comecei a fazer biomedicina. Eu fiz o ano e aí eu entendi. Falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Foi quando aí eu entrei em publicidade e me descobri e me descubro até hoje. Eu acho que quando a gente fala de um planejamento de carreira, óbvio, é focar no seu objetivo, mas respeitar os seus processos, né? Respeitar a sua trajetória também e todo um contexto, só para complementar o que você trouxe. Total, e o que você trouxe me lembrou muito da minha vida e trajetória, porque, bom, poucas pessoas sabem, mas eu já fui aprovada para uma faculdade federal, da qual eu estudei muito, de nutrição e dietética. Era algo que eu entendi que naquele momento eu queria de todo jeito. E eu fui aprovada e eu não quis ingressar nessa faculdade. Porque no momento em que eu cheguei lá, eu falei, não, eu acho que não é isso que eu queria. Então, eu falo que se eu tivesse tido o privilégio de planejar minha carreira antes e analisar mesmo o que eu queria para minha carreira, qual que era o meu principal objetivo, talvez eu perderia tempo estudando e me aplicando para outra faculdade e não nutrição e dietética, que não era o meu foco naquele momento. E Andresa, quando a gente fala, né, dessa falta de privilégio, é muito corajoso, né? Porque a gente está arriscando, está saindo do certo dali da faculdade de nutrição para arriscar em coisas que possivelmente talvez possam não dar certas. Então é um ato aí também de coragem e dedicação, né? Um foco muito grande, né? Eu acho que também pessoas que te ajudam a ir para frente, que endossam às vezes essa sua escolha, né? Sim, é muito importante ter esse laço, né? Essas conexões. E já vai aí de encontro com a minha próxima pergunta. Quais são os passos para fazer aí um planejamento de carreira? Então, como se organizar, conhecer as possibilidades de profissões, enfim. Da sua experiência, como que você pode trazer aí de dica para quem está nos escutando? Boa. Bom, eu acho que se eu pudesse dar uma dica que iria adiantar 10 anos na vida de muita gente, se conheça. Ai, Andresa, poxa vida, todo mundo pergunta isso em entrevista de emprego, quais são suas 3 qualidades, seus defeitos. Mas já parou para pensar por que as pessoas perguntam isso? Então, acho que o principal ponto é se conhecer, sabe? O que você faz de melhor? Qual que é o seu principal ponto forte? Ah, pô, Andresa, eu não tenho experiência, eu não sei nem o que eu faço de melhor. Então, com o que você mais se identifica? Quais são as suas metas? O que você quer se tornar? Em quem você se inspira e por quê? O processo de planejamento de carreira é sobre perguntar para si mesmo e para os outros. Então, pergunta para pessoas próximas, né? Quais são as suas principais habilidades? Talvez você
descubra algo aí que você não havia percebido. Então, o processo de se entender como pessoa e como profissional, ele passa pelo planejamento de carreira, porque não existe um sem o outro, sabe? Faz ali aqueles testes que a gente tem, mas testes mais focados, tá? Não é aqueles testes de rede social, não. Faz um teste de 16 personalidades, uma análise SWOT, um pouco mais focada ali no seu perfil, dá uma olhada ali também nos conteúdos que tem no site da InfoJobs, no blog da InfoJobs também, e tenta trazer isso para você, né? Depois que você faz isso, pergunta para você mesmo, né? Essas habilidades que eu descobri sobre mim combinam com quais cargos? Essas habilidades que eu entendi que fazem sentido com o meu perfil, elas combinam com quais cargos? E aí, depois disso, procura gente para te ajudar, sabe? Lembra que eu disse lá no início? Procurar quem te inspira? Vai atrás dessas pessoas, chama elas, conhece o trabalho delas, entende se o trabalho delas é isso mesmo que você quer fazer. Às vezes você quer muito trabalhar com eventos e você conhece uma pessoa de eventos, fica um dia no evento e percebe que não é aquilo que você queria. Talvez com essa conversa você já economize alguns anos da sua vida, sabe? Sim. E aí, falando novamente sobre privilégios, no caso ali no meio do caminho, você não ter o privilégio de fazer isso, né? Estando sem o emprego, trabalhe com algo que naquele momento você vai conseguir pensar em realizar os seus sonhos mais para frente. Sim. E sabe também, você não se descobre nesse emprego que você conseguiu, mesmo que temporário, sabe? Então, quando a gente pensa em primeiros passos para fazer um planejamento de carreira, se entender, perguntar para os outros sobre você, conhecer pessoas que possam te ajudar, entender com o que você mais se identifica. Eu entendo que esses são 4 pontos essenciais que a gente consegue fazer aí sem custo e que nos ajudam demais na vida. Além desse blog de dicas que você citou do InfoJobs, a gente possui um guia de cargos. Então lá vocês conseguem pesquisar por diversas possibilidades de carreira, entender a área, conhecer salários, enfim. Então é isso que a Andresa trouxe. E além de tudo, procurar, né? Procurar informações, procurar conteúdos. E acho que é isso aqui que eu trago para complementar. E Andresa, você trouxe um ponto muito importante. Quando a gente fala aí de caminho, de trajetória, algumas podem ser mais desafiadoras, né? Ainda mais pensando no recorte social e racial. Como vencer esses obstáculos e chegar cada vez mais longe profissionalmente? Bom, eu, como uma mulher negra, periférica, estudante de escola pública, sei bem disso, né? Sim. Mas eu posso dizer que de todos os privilégios que me faltaram, a minha família não foi um deles. A minha família sempre teve muito presente, me apoiando em tudo. Meu pai, minha mãe, sempre aqui do meu lado, minha irmã, tentando me ajudar o máximo possível. Então, minha dica é rede de apoio. Talvez a sua família vão ser seus amigos, seu parceiro, como, né, o meu parceiro de vida foi esse Porto Seguro por muito tempo também. Alguém da comunidade que você nem conhece, existem tantas comunidades espalhadas pelo Brasil, comunidades de tecnologia, de mulheres, comunidade de pessoas de RH, de vendas. Então, é em comunidade que a gente cresce junto. Quando a gente pensa de pessoas de recorte racial, principalmente, eu entendo que ter pessoas que te apoiem e que tragam essa visão de que é um peso sempre ter que ser 2 vezes melhor e que por muitas vezes a gente não precisa ser 2 vezes melhor, a gente só precisa entregar o nosso, porque isso já está muito bem feito, é muito importante. Então, se eu pudesse ter tido isso
na minha vida por mais tempo, teria me feito crescer ainda mais, com certeza. Show! E compartilhando um pouco da minha trajetória, eu também não tive alguns privilégios, né? Sou uma mulher lésbica, então a gente enfrenta aí alguns desafios. Eu não comecei na minha área, né? Mas eu tinha como objetivo chegar, e eu também ainda não cheguei, eu estou no processo. Mas quando a gente fala dessa falta de privilégio, infelizmente tá tudo bem você começar ali, não da área que você almeja, né? Mas você precisa começar de algum lugar. Infelizmente é assim que acontece, né? É o seu foco, é o seu objetivo e ter essa rede de apoio que com certeza é fundamental para o nosso crescimento, não só profissional, mas pessoal também. Eu sou muito grata também às pessoas que estiveram ao meu redor ao longo dessa minha trajetória profissional até hoje. E é muito importante a gente ter essas pessoas, né, Andresa? Total. Quando a gente pensa em mercado de trabalho, carreira, projeção de carreira, onde é tudo muito incerto, sabe? Sim. Você chega no mercado, onde está todo mundo falando uma linguagem que você não entende, está todo mundo cheio de reunião, está todo mundo cheio de demanda. E ter com quem contar quando o coração aperta é muito importante. Então, eu entendo que na listinha de prioridades de carreira, ter uma rede de apoio deveria ser a número 1, porque sem essa rede de apoio você não consegue fazer muita coisa, sabe? E é muito, muito importante você se conectar com a comunidade, estar próximo de pessoas, inclusive, que estão em situações parecidas, estar próximo de pessoas que já passaram por situações parecidas e próximo de pessoas também que não passam por isso mais. Porque você consegue ver um caminho e onde você consegue chegar, sabe? E abertura de oportunidades, né? Quando a gente fala de network, entra muito nisso que você citou. E também é importante a gente buscar por empresas que valoriza cada perfil profissional, né, Andresa? Totalmente. Quando nós entendemos, né, o local em que queremos estar, o momento de carreira que nós estamos e como que a gente consegue se conectar a esses processos dentro da empresa, fica tudo um pouco mais saudável, né? Então, conseguir ter segurança psicológica para estar em um local faz total diferença. E um local também que as pessoas entendam a realidade que você vem, qual que é o contexto que você tem naquele momento. Eu falo que quando eu cheguei no mercado, muitas coisas eu nem conhecia, assim, falavam comigo o conceito de briefing. Que isso? O filme? Eu não estou entendendo, é um filme, sabe? Então, eu entendo que quando a gente tem uma empresa que nos traz um pouco mais de segurança para atuar em vários aspectos, faz muito mais sentido e a gente consegue saber se a empresa é minimamente a empresa em que gostaríamos de estar, perguntando para as pessoas, conversando com pessoas que já trabalharam lá, pesquisando sobre a empresa. Não quer dizer que seja 1000% de acerto, até porque as experiências profissionais, elas estão aí para isso, para mostrar qual que é o nosso fit em relação à empresa X ou Y. Mas eu tenho certeza que a pesquisa, ela vai diminuir muito a sua chance de erro. Então, pesquise, porque isso faz toda a diferença. Eu acho que a gente pode resumir essa conversa em pesquisa. Sim. Inclusive, falando em pesquisa, no InfoJobs a gente tem uma aba que é avaliações de empresas, e são mais de 13 milhões de avaliações. E essas avaliações são feitas por funcionários e ex-funcionários. Então é algo bem humanizado e bem certeiro. Aí muito bom para as pessoas usarem, né? Total. É uma ótima ferramenta. Porque ali você entende de avaliações de pessoas
que já passaram por algo Pessoas reais, né? que é passar, sabe? Então faz total diferença. Show. Então, para a gente dar sequência aqui no nosso bate-papo, que inclusive está muito legal, Andresa, com a sua expertise aí nos temas de diversidade e inclusão, pode compartilhar dicas aí com o pessoal para ajudá-los a identificar essas oportunidades que valorizam essas questões? Boa. Bom, eu acho que um pouco do que eu já trouxe, né? Sim. Que você já trouxe, inclusive, na fala anterior. Então, pesquisar, conversar com pessoas que já trabalharam na empresa, se atentar às avaliações da empresa, entender. Por isso que é tão importante se conhecer. Porque nesse momento. O mais difícil, né, Andresa? É totalmente difícil, gente, eu sei, tá? É um processo que leva tempo, mas é um processo que requer também dedicação, atenção. Só que, se você se conhece, você sabe, inclusive, qual que é os limites que você aceita. Claro, considerando todos os aspectos de privilégio. Mas pensa no seguinte, eu sou uma pessoa vegetariana. Eu nunca aceitaria trabalhar em um açougue, por exemplo. Ou em uma rede que trabalhe com venda de carnes ou em uma marca de cosméticos que faça puramente testes em animais, porque isso vai contra os meus valores pessoais. Sim. Então, por isso que é importante você se conhecer, até para entender o que você aceita. Então, quando você identifica essas oportunidades dentro de empresas, você precisa entender o que a empresa está colocando no mercado. Não dá para você, sendo uma pessoa negra, trabalhar em uma empresa que não valoriza essas pautas. Sim. Então, o processo de conversar, ir atrás de informação, entender do negócio e ver o quanto aquilo tem fit com o que você faz na sua vida e na sua trajetória, faz total diferença. E tudo isso que eu trouxe aqui se traduz como sentar na frente do computador, digitar no Google o nome da empresa e entender o que essa empresa faz, o que ela coloca no mundo. Porque aí sim você consegue entender se ela se identifica e como que você se sente dentro dela. Um outro ponto que eu acho super importante, porque o conceito de diversidade está muito em alta, a gente fala muito sobre diversidade. Mas muita empresa, é importante só ressaltar aqui que é muita empresa vendendo causas e diferente de abraçar causas, né? Totalmente, assim, eu acho que você traduziu muito do que eu ia trazer, porque quando a gente fala de diversidade, que é um ponto que está muito em alta, ok, toda empresa pode ser diversa, sim, mas e a proporcionalidade? Então é importante também você pensar em proporcionalidade. O que é proporcionalidade? É ter mais de uma pessoa comigo, mais de uma pessoa parecida comigo, mais de uma pessoa que tenha vivências próximas da minha. Porque se você entra em uma empresa, por exemplo, onde você vai nas redes sociais dela e todas as pessoas são sempre iguais, ou a pessoa diversa que está anunciando aquele produto é sempre a mesma pessoa, falta proporcionalidade. Sim. Isso acaba prejudicando a sua experiência, porque a falta de identificação faz com que você queira sair dos lugares em que você está. Então, é um processo em cadeia, porque se você não se conhece, você acaba indo para um lugar que não faz sentido para você, que você não tem segurança psicológica. Se você não avalia essa empresa, você acaba indo por esse lugar também, e isso resulta em um emprego que não agrega na sua vida em aspectos de planejamento de carreira. Por isso que é tão importante você seguir essas dicas que eu estou trazendo aqui, porque são dicas que eu vivenciei em anos de experiência, sabe? Vivências, né, Andresa? Total diferença, muita vivência que fizeram total diferença na minha trajetória. Então, eu entendo que isso contribui muito para a evolução, sabe?
Certo. E só